Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nessa aula a gente vai começar a falar sobre os radicais, principalmente de como tirar a raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então, o que eu quero nesse vídeo? Que você lembre das definições. Em geral, a gente estuda a raiz quadrada desde ali do sexto ano, mas que você lembre dessas definições e aprenda a tirar qualquer raiz de qualquer número. Então vamos começar aqui, ó. Comecei com uma raiz simples, a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Por que a raiz quadrada de 49 é 7? Porque 7 vezes 7 dá 49. A raiz quadrada de 100 é 10. Por que é 10? Porque 10 vezes 10 dá 100. A raiz cúbica de 125 vai dar 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Como assim, Eleonora? O que você fez aí? A gente não coloca, mas o certo da raiz quadrada é ter um 2 aqui. Raiz quadrada de 100 é como se eu tivesse um 2 aqui. O que significa esse 2, esse índice que a gente coloca aqui? É a quantidade de vezes que a gente vai repetir um número para chegar em quem está ali dentro. Então, quando eu falo assim, a raiz cúbica de 125, eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes seja o 125. Quem faz isso, é o 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. A raiz quarta de 81. O que é a raiz quarta de 81? É um número que multiplicado por ele 4 vezes deu 81. Esse número é o 3. Porque, se eu fizer 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Eu cheguei nesses números, Só para complementar aqui, só para ficar completinho, esse número pequenininho que fica aqui na raiz é o que a gente chama de índice. E esse número que fica aqui dentro é o radicando. Aí ele vem com uma representação genérica assim, N e A. A gente lê assim, raiz enésima de A. O A é o radicando e o N é o índice. É bom saber esses nomes, não precisa ficar preocupado decorando esses nomes. Mas é bom saber porque quando você for ler a teoria, você entender ali o que você está lendo. Então, aqui os meus índices, 2, 2, 3 e 4, meus radicandos, 49, 100, 125 e 81. Mas o principal desse vídeo, o que é? Calcular raízes desse tipo. A raiz quadrada de 324 e a raiz quadrada de 729. Quanto que é isso? Como é que a gente calcula isso? Na calculadora é fácil, mas qual que é uma maneira de a gente determinar essas raízes? Uma das melhores maneiras que a gente tem para determinar essas raízes é fatorar o número. Como assim, Eleonora? Eu vou fatorar aqui o 324. Quando eu fatoro 324, olha o que vai acontecer. Eu vou ir dividindo aqui. 324 dividido por 2 dá 162. 162 dividido por 2 dá 81. 81 eu não consigo dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Se você não lembra disso, a gente tem um vídeo sobre isso. Vou colocar aqui na sugestão para você. 27 dividido por 3 de novo dá 9. Dividido por 3 de novo dá 3. Que dividido por 3 deu 1. E aí, qual que é o truquezinho aqui que é legal você fazer? Eu não coloquei, não precisa colocar. Mas quando não tem índice, é raiz quadrada. O que significa isso? Ser raiz quadrada? Que eu vou dividir aqui, em duplas. Vou dividir em duplas. Essa vai ser a minha ideia. Como assim? O que a gente vai fazer agora? O 324, eu posso representar ele assim.
como 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. É como se eu tivesse isso. Se eu estou tirando a raiz quadrada de um número ao quadrado, volta para o próprio número. Como assim, Eleonora? A raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Deixa eu só corrigir aqui, ó. O primeiro era 2 ao quadrado. Então, só copiei isso que eu estava fazendo ali, ó, a raiz quadrada desses números que estavam aqui na minha decomposição. Quando eu fiz isso, se o meu índice aqui é ao quadrado e tudo é ao quadrado, eu vou considerar, ó, só as bases. Isso é 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vamos fazer para conferir, para ver se é isso mesmo, ó. Eu vou fazer 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 1 vezes 8, 14. Ó, 1 vezes 8, 8 mais 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Olha aqui, 4, 2 e 3. Ou seja, realmente, ó, o 18 vezes 18 é 324. Então, a raiz quadrada do 324 é o 18. Tá? Vou fazer agora um outro índice, ó. Vamos fazer aqui agora para raiz sexta de 729. O que eu vou fazer aqui? Fatorar o 729. Então, vamos fatorar o 729. O 729, ele não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3. Então, vamos dividir, ó, por 3 vai dar 243, por 3, 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, esse daqui vai ser o meu 729. Olha o que aconteceu com 729, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 3. Isso aqui já é suficiente para mim. Aqui, no exemplo do 324, olha o que eu fiz, ó. 324. Como era a raiz quadrada, eu dividi em duplas, dividi de 2 em 2. O 729, como a gente quer a raiz sexta dele, a gente não vai dividir em duplas, ó. A gente vai dividir de 6 em 6. Dá o próprio 3 à sexta. Fica até mais fácil, ó, porque vai ser a raiz sexta de 3 à sexta. Se o índice e o expoente são iguais, isso dá 3. Se você fizer a conta 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, você chega no 729. Vou fazer mais uns exemplos aqui antes da gente pular para a próxima condição. Vou fazer aqui, ó, a raiz quadrada, fazer para cá, a raiz quadrada de 196, por exemplo. Ah, Leonor, isso daqui dá para saber de cor. Se você sabe de cor, ótimo. Vou até mudar aqui, vou fazer de 400, que vai ficar mais fácil ainda da gente ver. Raiz quadrada de 400. Simplesinho. Sabe fazer a raiz quadrada de 400? É 20. Ah, mas eu não sabia que era 20. Como que a gente faz? Vou fazer aqui para você gravar o método. Eu vou fatorar o 400. Essa é a nossa primeira situação. Então, ó, por 2, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Não consigo dividir por 2 mais, vou continuar. Vou dividir por 5. 5 por 5, 1. O que eu faço? Ó, eu quero raiz quadrada. Se eu quero a raiz quadrada, eu vou ter que dividir isso aqui em duplas. Quem que vai ser as minhas duplas? Ó, 2, 2 e 5. Eu já posso fazer direto, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Nem precisa reescrever tudo, pode fazer isso aqui direto. Quem tem dupla, você vai contar como um só. Então, ó, 2, aqui tem dupla, você vai contar como um só de novo. 2, e aqui tem dupla, você vai contar como um só. 5.
Faz a conta para mim. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Quem que é a raiz quadrada do 400? 20. É isso que a gente precisa saber. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Vou fazer do 1000, a raiz cúbica do 1000. Leonor, eu já sei que é 10. Ótimo que você sabe que é 10. Mas eu vou fazer aqui para você ir treinando, para você ir gravando a propriedade. E eu sempre acho isso uma boa dica. A gente pegar um número conhecido e fazer para ele, para a gente gravar o que ele está falando ali para a gente. Então, vou fazer aqui, ó. Quero a raiz cúbica de 1000. Como que eu calculo a raiz cúbica de 1000? Eu vou fatorar o 1000. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, 1000, vou fazer a fatoração. Observe que a fatoração é muito importante. Se você não assistiu o vídeo, se você não lembra como faz fatoração, assista o vídeo para você lembrar, e pratique. Então, vou começar aqui, ó, vou fatorar por 2. 1000 dividido por 2, 500. Por 2 novamente, 250. Por 2 novamente, 125. Não consigo mais por 2, vou pular para o 5. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. Por 5, 1. Fatoração normal. A diferença agora, ó, vai ser que eu vou ter que olhar aqui meu índice. Olha o que o índice é, 3. Então, eu não vou separar em duplas, eu vou separar em trios. Então, eu vou fazer, ó, um trio com 2, este vai ser meu trio, outro trio com 5. O que é a fatoração, então? 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Se eu estou com a mesma potência ali, o que vai acontecer aqui agora? Ó, eu vou fazer o 2, cada trio conta como um só. Então, vai ser 2, esse trio aqui é 5. 2 vezes 5, que é 10, que é a raiz cúbica de 1000, que é 10. Então, observa qual que é o meu objetivo com esses exemplos aqui. São repetitivos, são raízes que você já conhece. Sim, mas é para você treinar isso. E agora é fundamental que você faça um monte, que você calcule aí. Se você não tem lista de exercício em casa, inventa uns na calculadora e faz a conta para você ver depois. Só para a gente finalizar essa aula, eu vou fazer uma observação que é importante. Olha o que eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de menos 4. E aí a gente vai no automático, assim, ó, responde menos 2. Cuidado que isso não é verdade, A gente não pode colocar que a raiz quadrada de menos 4 é 2. A gente vai falar que a raiz quadrada de menos 4 não é um número real. Ela não está definida para os números reais. Então, vou colocar assim, ó, não é um número real. Por quê, Leonoro? Vamos para cá para a gente ver, ó. Se eu faço menos 2 vezes menos 2, essa é a definição, ó, vai dar mais 4. E se eu faço o 2 vezes 2, vai dar 4 positivo também. Aí você pode responder assim, então faz um positivo e um negativo. Beleza, ó, se um é positivo e outro é negativo, vai dar menos 4. Mas essa não é a definição da raiz. Para eu calcular a raiz quadrada, tem que ser um número que é multiplicado por ele mesmo. O 2 e o menos 2 não são o mesmo número. Eles são simétricos, eles são opostos, mas não são iguais. Então, a gente fala que não é um número real. Em compensação aqui, ó, a raiz cúbica de menos 8, ela sim vai ser menos 2. Uai, Leonora, por quê? Faz a conta aí para mim, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar o menos 8. Então, para alguns tem, para outros não. Como que você vai saber? Você vai olhar, ó, o índice. Se a minha base é negativa e meu índice é ímpar, a gente consegue calcular e o resultado dá um número negativo. Anota isso. Se a minha base é negativa e meu índice é par, lembra, ó, a raiz quadrada tem o 2 ali e o 2 é par.
Então, ó, base negativa e índice par, eu não consigo calcular. Eu não consigo calcular a raiz quadrada de um número negativo. E não é só a raiz quadrada, não. Eu não consigo calcular, por exemplo, a raiz quarta, a raiz sexta, a raiz oitava, qualquer índice par aqui. Se aqui dentro tiver um número negativo, a gente fala que isso não é real. Se for um número, se o índice for ímpar, aí a gente calcula, faz a fatoração normalmente. Vou fazer um último exemplo aqui, só para a gente fechar isso, para você ter coisas aí para você estudar. Se eu precisar calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 27,04. Poxa, professor, mas aí você está colocando números com vírgula, número decimal. Dá para calcular isso? Dá para calcular isso. É isso que a gente vai fazer agora. E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa, não calcula assim no número decimal, não. Transforma para fração primeiro. Lembra lá, isso aqui é 2704, ignoro a vírgula. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, é o 1 com 2 zeros. Essa vai ser a nossa ideia, Então, como que a gente vai calcular isso? Eu não faço a menor ideia de quem seja a raiz quadrada de 2.704. Mas eu sei calcular a raiz quadrada do 100, que é 10. Então, calculei a raiz quadrada do 100 aqui. E agora eu vou voltar para calcular o 2.704. Se é uma raiz que eu conheço, que eu sei de cor, pode fazer direto. Foi o caso do 100. Se eu não conheço, o que eu tenho que fazer? Fatorar. É isso que eu preciso que você grave da aula de hoje. Se eu não consigo calcular direto, eu vou fatorar esses números. E como que a gente vai fazer isso então? Vamos fazer a minha fatoração aqui. Vamos começar a dividir. 2.704 dividido por 2 vai dar 1.352. Vou dividir por 2 de novo. Vai dar 676. Dividido por 2 de novo, eu chego em 338. Dividido por 2 mais uma vez, vai dar 169. E aí o 169 não é divisível por 2. E muito cuidado, o 169 ele só é divisível agora por 13. É o 13 vezes 13, que é 169. Vou dividir por 13 de novo, vai dar 1. E 13 é primo. Eu quero raiz quadrada. Como que eu faço então? Separo em duplas. Primeira dupla, segunda dupla, terceira dupla. Para eu fazer essa conta rápido, como é que eu faço? Cada dupla aqui vai contar como um número só. E aí a gente multiplica eles. Isso para tirar a raiz quadrada. Eu transformei a dupla num número só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 13 dá 52. Então, vou voltar agora lá para o meu exercício mesmo. A raiz quadrada de 2.704 é 52. Minha questão estava na forma decimal, não vou responder na forma de fração, vou responder na forma decimal. Se eu tenho um zero, eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Então, a raiz quadrada de 27,04 é 5,2. Vamos fazer mais um exemplinho para fechar? Novamente, vou fazer um exemplo básico para você gravar aí, para você ter uma referência. Eu quero a raiz cúbica de 0,008. Opa, número decimal. O que eu vou fazer com esse número decimal aqui? Primeira coisa, passar para a fração. Isso é 8 sobre 1.000. Eleonora, por que é 1.000 mesmo? 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. Isso tudo está dentro da raiz cúbica. O que a gente faz agora? Calcula separado. A raiz cúbica de 8, sei de cor, 2. A raiz cúbica de 1.000, sei de cor também, 10. 2 dividido por 10 é 0,2. Então, a raiz cúbica de 0,008 é 0,2. É muito importante que você lembre disso. E um último comentário para a aula de hoje, coloca aí nas suas observações também,
algumas raízes que vão aparecer para a gente toda hora e que é importante que você já vá decorando isso para facilitar a sua vida aí, porque ela vai aparecer muito para gente. Quem são essas raízes? Ó, a raiz de 121, que é o 11, 11 vezes 11 dá 121. A raiz de 144, que é 12, 12 vezes 12 dá 144. E a raiz de 169, que é 13. 13 vezes 13 dá 169. Já decora isso de uma vez, que nos nossos próximos assuntos a gente vai precisar muito, toda hora você vai ter que calcular isso, é melhor você decorar essas, além das demais que a gente já conhece. Tá? Paro por aqui, bons estudos, treine muito isso, é fundamental que você faça muito exercício dessa parte, para isso ficar fácil para você, para ficar no automático, tá bom? Se você gostou do vídeo, você curte. E se você não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.